Por gentileza, abra em 1 Reis, capítulo 19. No Antigo Testamento, 1 Reis, capítulo 19, versículo de número 1. Antes da gente fazer a leitura, vamos fazer a oração então, vamos orar também pelas crianças. Senhor Deus, nós te pedimos que o Senhor possa continuar falando conosco, assim como já tem falado por meio das canções, das orações feitas de antemão. Nós te pedimos que a sua palavra fale ao nosso coração. Abençoe as crianças, que elas sejam, Senhor Deus, instruídas nessa noite pela sua palavra e que essas sementes fiquem no coração delas. Pai, nós oramos para que as crianças possam ter uma experiência com o Espírito Santo na mais tenra idade, para que assim elas possam ser guardadas pelo Senhor, possam ser ensinadas pelo Senhor, possam ser livradas de todo mal. E assim, ó Deus, nós, mesmo vivendo num mundo de trevas, possamos, ó Deus, ser luz nesse mundo, sermos, Senhor Deus, uma luz que brilha, ó Deus, em nome de Jesus. Nós te pedimos que elas sejam abençoadas, sejam guardadas, que o Senhor, ó Deus, possa continuar fazendo boas coisas na vida daqueles que virão depois de nós, uma geração depois da nossa. Muito obrigado. Nós te pedimos que o Senhor, ó Deus, nos abençoe nesse momento, em nome de Jesus. Amém? 1 Reis 19 diz assim: Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para lhe dizer: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, neste mesmo horário, eu não fizer com a sua vida o mesmo que você o fez com a vida deles. Elias teve medo, fugiu para salvar a sua vida em Berseba de Judá. Ele deixou o seu servo e entrou no deserto. Caminhando um dia, chegou ao pé de uma giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois deitou-se debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levanta-te e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu, deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levanta-te e come, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu, e fortalecido com aquela comida viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele dizendo: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu sou o único que sobrou, e agora também estão procurando me matar. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois eu vou passar, porque ele vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa, cobriu o rosto, ficou na entrada da caverna, e uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido muito zeloso, Senhor dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu sou o único que sobrei, estão procurando me matar. E o Senhor lhe disse: volte pelo caminho de onde você veio para o deserto de Damasco. Chegando lá você vai ungir Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninzi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Zafate,
filho de Zafate, de Abel Meolá, para suceder você como profeta. Jeú matará todos aqueles que escaparem de Azael, e Eliseu matará todos aqueles que escaparem de Jeú. No entanto, fiz sobrar, você ainda não está sozinho, ainda sobram 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se dobraram diante de Baal, e todos aqueles cuja boca não beijaram os Balaíns. Ok. Gente, Elias é considerado o maior profeta do Antigo Testamento, né? Tanto que Jesus, quando foi um dia no monte, Moisés, como o representante da lei, e Elias, como representante dos profetas, apareceram ali, né, naquela experiência do Monte da Transfiguração. E ali estava Jesus, encarnado fisicamente com os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, e apareceu Moisés e Elias. Elias é um símbolo, né, do profeta, do grande profeta de Deus, então, no Antigo Testamento. Elias, ele era um cara diferente porque ele era um pouco, por assim dizer, rústico, né? Ele era um homem muito duro, um homem acostumado a viver sozinho nos desertos, nas cavernas. Ele tinha uma personalidade, então, por assim dizer, excêntrica, diferente, né, dos outros. E a Bíblia vai falar dele, não em muitos capítulos, mas vai falar de uma forma muito objetiva. O capítulo 17, que é quando Elias entra na história, o texto diz que ele chega diante de Israel, e nessa época quem é o rei de Israel é Acabe. Por questão, é bom dizer que foi um péssimo rei, casado com uma mulher que era de outra nação, e que veio para Israel e trouxe os deuses dela, tudo para lá. Essa mulher chamada Jezabel, inclusive, a Bíblia vai falar sobre um espírito de Jezabel, né, que é um espírito mau, é um espírito com influências negativas. Vai falar sobre esse espírito. Ela foi casada com Acabe. Nessa época, o pecado estava muito grande em Israel, o povo adorava só Baal, Deus tinha sido esquecido. E Elias, então, por ordem de Deus, ele chega no meio da cidade, né? Aqui a gente vê no capítulo 17, e ele diz: segundo a minha palavra, não vai chover durante 3 anos e meio. Ele fala essa palavra e logo depois o Senhor diz: se retira e vai até Sarepta, porque lá eu vou guardar você. Então, o Senhor retira ele fica por um tempo longo, né, em Sarepta e depois Querite. E ali ele fica sendo sustentado porque Deus faz com que os pássaros levem comida para ele e ele fica bebendo água do riacho que passa ali próximo. Então são 3 anos e meio em que Israel começa a enfrentar uma seca muito grande. O profeta Elias, ele está escondido a mando de Deus, até que o Senhor Deus manda ele sair de lá quando a água do rio secou. Ele vai voltar, ele vai entrar em cena de novo no capítulo de número 18, onde ele vai aparecer para um homem de Deus que trabalha para o rei Acabe, esse homem chamado Obadias, né? Inclusive, só fazendo um pequeno adendo aqui, é possível você ser uma pessoa que serve a Deus e trabalhar para alguém que é muito mal, né? Daniel trabalhou para Nabucodonosor, trabalhou para outros reis. Obadias, né, que não é o profeta menor que tem no texto, é outro Obadias, ele trabalhava para Acabe. E o texto diz que ele ajudou a colocar vários profetas de Deus em cavernas, guardando eles, porque eles estavam mandando matar todo mundo que cria o Deus verdadeiro. Todos os profetas de Deus, Acabe e Jezabel, estavam mandando matar. E Obadias ajudou a esconder vários em cavernas, e ele ia lá levar comida e tudo mais. Elias apareceu para ele e disse: vai lá em Acabe e diz que eu voltei. E ele fica perturbado: se eu for lá e falar que você disse isso para mim, ele vai querer me matar. E Elias vai dizer, né, eu voltei, quero falar com Acabe, e por aí vai. E aí acontece então uma das passagens mais emblemáticas da Bíblia, que é quando Elias vai desafiar, né, todos os profetas de Baal e também de Azera, que são 2 deuses, né? E são 850 profetas. Elias então faz um desafio a eles, para eles subirem no Monte Carmelo. E ali no Monte Carmelo, ele diz o seguinte: nós vamos orar. O Deus que responder através de fogo, esse é o Deus verdadeiro. Então eles criam altares,
E aí os profetas de Baal e Azera começam primeiro. E eles começam a fazer orações. Baal nos responde com fogo, faz descer fogo do céu, faz com que esse fogo desça ao redor desse altar. E essas orações são feitas, e o texto diz que chega na hora do almoço, não tem resposta nenhuma ainda. O texto vai dizer que os profetas de Baal e Azera, eles começam a se bater, eles começam então a sangrar para ver se o Deus respondia, os deuses deles respondiam através então desse autoflagelamento. Eles não têm resposta. O próprio Elias começa a ficar cansado daquela situação e ele começa a zombar daquela situação e ele diz assim: será que o Deus de vocês não tirou uma folga? Será que ele não está dormindo? Será que ele não está de férias? Elias zomba, né? E eles oram até cair, até o cair da tarde, quando Elias diz, né? Não tem como, o Deus de vocês não respondeu. E Elias faz uma oração que tem por volta de 36 palavras, e ele ora: Deus de Abraão, Isaque e Jacó, eu peço que o Senhor prove para esse povo que o Senhor é Deus verdadeiro, que o Senhor desça fogo do céu. Então, com essa oração curta, o texto sagrado diz que veio fogo do céu sobre o altar, lambeu toda a água, porque o altar estava cheio de água com o animal em cima, lambeu toda a água, e naquele momento o texto diz que todo mundo dobrou o joelho e disse: só o Senhor é Deus, só o Deus de Israel é Deus, só o Deus de Elias é Deus. E naquele momento Elias pegou uma espada e ele saiu decepando a cabeça de cada um daqueles 850 homens que estavam ali. Bom, tudo isso é para você entender o seguinte: Elias, ele participou dessa situação. Elias voltou e deu uma ordem e disse: agora vai chover. Porque ele chegou lá e disse que não ia chover enquanto ele não falasse, não é? Depois ele foi lá e disse: agora vai chover. Então assim, Elias, ele meio que zerou o jogo, sabe? Ele meio que zerou o jogo como profeta sobre Israel nesse tempo. E quando ele desce do monte, parece que agora o quê? Está tudo certo. Os profetas de Azera e de Baal morreram, ninguém mais vai adorar esse Deus, todo mundo está sabendo que Baal não é capaz de responder oração, Azera também não responde oração, só Deus responde oração, então ele está pronto para ver a renovação de Israel. E acontece que então, ao descer do monte, capítulo 19 que nós lemos, ele recebe um recado. E o recado é: Elias, se no dia de amanhã, nesse mesmo horário, se eu não tiver arrancado a sua cabeça, você vai entender, se eu não tiver arrancado a sua cabeça, o negócio vai ficar feio, porque a minha palavra, ela vai se cumprir. Quem mandou esse recado para ele foi Jezabel, a esposa do rei de Israel. Então o texto ele começa de uma forma muito assim dramática a mostrar um Elias que não tem nada a ver com o Elias do capítulo 17, do capítulo 18, o Elias dos 3 anos e meio, que a Bíblia vai mostrar, né? Esse Elias, um profeta forte, um homem de palavras, né? De palavras poderosas, ele falava e de fato o Senhor confirmava as palavras. E o texto sagrado diz que ele começa a caminhar para o deserto. Ele anda um dia inteiro no deserto, como se tivesse desnorteado. Até que ele chega, né, num pé de gesta. Gesta é uma árvore que tem muito na região de Israel. Ela costuma ter mais ou menos 3 metros de altura. E tem boa folhagem para cobrir do sol. E ele deita, né, ali debaixo daquela árvore e ele faz uma oração. E a oração dele é: Senhor, eu já tive muito. Eu não sou melhor que os meus antepassados. Tira a minha vida. Aqui a gente entra, então, numa história que começa a ficar triste e, ao mesmo tempo, traz para nós muitos ensinos. Elias aqui, ele parece ter ficado, né, literalmente melancólico. Ele parece realmente que entrou num estado depressivo. Ele parece que depois de tudo que ele viveu, né, a expectativa dele é: agora tudo vai mudar. E não teve mudança. Ele realmente, então, caiu numa depressão e pediu para morrer. Então, na nossa vida, nós somos afetados por alguns tipos de desânimo, que eles têm diferentes tipos de grau, né? Existem desânimos baixos, desânimos medianos,
Existem depressões médias, existem depressões profundas. Eu estou até aqui, só no meu celular mesmo, eu escrevi um livro em 2019, que é Um Cristão com Depressão. E agora? Acho que você consegue ver daí, né? Porque a questão da depressão no meio cristão é um tabu até hoje. Por que é um tabu? Porque as pessoas acham que tudo se resolve com fé, né? Quantas vezes você já não ouviu por aí que uma pessoa com depressão é porque falta Deus, ou porque falta oração, né? Ou porque está faltando, né? Ou porque algum demônio está ali. Não sei se você já ouviu isso, mas isso acontece mais ainda, né? Século XXI, sim, século XXI. 2023, acontece muito isso ainda. Bom, e a gente está falando de um cara que não tem como duvidar da fé dele. Tem como duvidar que esse cara não era um homem de Deus. E ele caiu em depressão. Eu escrevi esse livro aqui, eu citei 3 personagens bíblicos que tiveram depressão, né? E o primeiro deles que eu citei foi o caso de Elias, falando sobre o esgotamento dele. Nós podemos sofrer por depressão quando nós nos esgotamos. Quando você dá o melhor de você em alguma coisa, o melhor, o máximo, né, de você, a depressão é uma coisa que ela vai te rodear naquele momento, porque você deu tudo de si, né? Você entregou o máximo da sua energia. É natural que você passe alguns dias se recuperando até que você possa, né, voltar a se sustentar. Sabe, é mais ou menos aquela coisa assim, de que o vagalume, quando ele emite o seu brilho máximo, ele chega quase à beira da morte. A maioria dos vagalumes que, quando eles brilham o máximo, eles morrem, não sei se você sabe, né? Porque eles estão ali dando tudo de si dentro ali da estrutura, né, do inseto, e eles chegam a morrer depois. Então, quando a gente dá tudo de nós, muitas vezes vem essa depressão. A depressão que nos faz olhar para Deus não como aquele que vai nos livrar da depressão, mas como aquele que vai simplesmente nos levar para onde a nossa depressão está nos levando. Ele vai pedir a Deus: Senhor, já deu, eu quero morrer, eu não quero mais continuar vivo. Ele faz isso. E tem uma coisa, entre o povo judeu, pedir para morrer é uma coisa assim, inadmissível, sabe? É como se você estivesse negando o próprio Deus quando você pensa em desistir a ponto de morrer dessa forma aqui. Porque Deus deu a vida, só Ele tira, e os judeus têm essa concepção bem forte. Elias entrou nesse ponto. Outro profeta que entrou nesse nível aqui foi Jonas. Ele também ficou depressivo. Mas o nosso Senhor Jesus também ficou. Jesus, antes de ser crucificado, no jardim do Getsemane, ele entrou num estado profundo de angústia, as Escrituras dizem, e ele entrou num processo ali onde ele ficou, né, depressivo por algum tempo, por algumas horas, por algum tempo. E ele sofreu com uma coisa que, se não me falha a memória, ele teve algo que se chama hematriose, né, que é o processo de que uma pessoa, quando ela entra num estado de muito aceleramento e de muita angústia, geralmente o coração vai começar a bombear tanto sangue, mas tanto sangue, que é possível essa pessoa ter um ataque cardíaco. Se o coração conseguir suportar, é possível que esse sangue ainda sendo gerado dessa forma dentro do corpo humano, é possível que essa pessoa ela tenha, né, um derrame cerebral. Se o corpo suportar e o coração não explodir, nem a mente explodir, é possível que essa pessoa passe por o que Jesus passou, que é raríssimo, que é quando a pessoa começa a suar sangue, não é? Eu nunca vi alguém suando sangue, não é? A gente sabe que existem relatos, hoje em dia já é uma coisa dentro da medicina, existem pessoas que chegam, né, a níveis de estresse, de angústia, de depressão tão grande, que essas pessoas chegam a suar sangue, como aconteceu com o nosso Senhor Jesus. Ele suou sangue, literalmente, né? Porque ele não ia morrer de infarto, nem ia morrer de derrame cerebral, ele tinha que morrer na cruz pelos nossos pecados. Bom, Elias aqui, na história de Elias, mostra como Deus lidou com ele. E a minha palavra hoje para nós é como Deus lida conosco quando o desânimo bate
na porta do nosso coração. E eu estou falando sobre pequenos desânimos e grandes desânimos. Pode ser que seja uma depressão profunda, pode ser que seja um desânimo que veio sobre você por alguma coisa que te afligiu, que aconteceu com você e que te fez de alguma forma pensar em desistir, em retroceder, em parar no meio do caminho, em não olhar para Deus mais como aquele que te ajuda a superar a situação, mas você pensou realmente ali em desistir. O texto diz então que Deus deixou ele dormir ali debaixo daquela árvore. Olha, hoje nós já sabemos que existem certos tipos de coisa que parecem ser totalmente humanas, mas elas são espirituais. A Bíblia diz que Deus nos deu um dia para descansar, não é? O próprio Deus trabalhou 6 dias e descansou no 7º como uma figura do que nós devemos fazer. Um dos 10 mandamentos é descansar um dia, né? E a Bíblia diz no Salmo 127 que em vão trabalha o trabalhador se Deus não edificar a obra das suas mãos. Então, em vão uma pessoa vai trabalhar muito se Deus não tiver naquele trabalho, né? Então, não adianta o ser humano simplesmente ficar sem dormir querendo receber tudo que Deus pode dar. Porque enquanto a gente dorme, Deus nos abençoa também. Então, existe o tempo em que você vai deitar e o tempo que você vai levantar. É o que a Bíblia diz. Deus é conosco quando nós nos levantamos para o trabalho e quando nós nos deitamos para o descanso. E o texto vai dizer então que Elias, ele deitou e dormiu. Hoje em dia a gente já sabe que das coisas principais para que uma pessoa consiga vencer o desânimo, a depressão, o esgotamento é uma boa qualidade de sono, uma boa qualidade na hora de dormir. E a maioria de nós hoje em dia dormimos mal pra caramba, porque existe muita coisa, né? Nós somos estimulados por muitas coisas a dormir tarde e acordar muito cedo. Nós somos estimulados por muitas coisas a dormir e dormir mal, não chegar no sono que traz reparação física, que traz reparação emocional. E eu preciso te lembrar que a alma e o espírito que está dentro de nós são coisas indivisíveis, tá? Então, o que acontece? Quando você dorme, que é o quê? Uma ferramenta que Deus te deu, você está cumprindo um papel que não é só humano, é espiritual. Eu quero te dizer que uma pessoa que negligencia o sono, ela está pecando contra Deus, sabe? Os jovens, né, que rodam noites e noites sem dormir, na verdade, eles estão falhando, né, seríssimo contra Deus, até porque, né, eles estão desgastando aquilo que Deus os deu, que é o próprio corpo e a própria mente. Então, eu preciso te dizer isso. Olha, às vezes as nossas orações são Deus me responde, ou então a gente até desiste, cansei de tudo, ou a gente diz, o meu negócio agora é ir no psiquiatra para tomar remédio. Não. E às vezes a primeira coisa que a gente tem que pensar é como eu posso melhorar o meu sono, né? Eu passei por uma depressão grave de ficar dentro de casa pelo menos 2 anos, de 2010 a 2012, né? E aí então eu escrevi esse livro elencando princípios bíblicos, né, que eu utilizei para poder sair, né, dessa situação que era muito grave, que no caso era ficar dentro de casa sem sair, né? Então assim, né, nos níveis mais profundos da depressão, que é o isolamento completo, né? Que é o isolamento total de você não ter mais uma vida, você não ter mais um trabalho, você não fazer mais nada. Bom, então, Deus deixou Elias dormir, não só uma vez, mas 2. O texto diz que Elias, ele vai dormir, depois come e dorme de novo. Olha, eu quero que você pare para refletir bem sobre isso, mas muito bem, viu? Porque a maioria de nós está buscando bem-estar. A maioria das pessoas, elas estão assim, sonhando com dias de folga, dias de poder fazer um passeio, dias de poder ter um momento legal para, né, para descansar. Mas eu quero te dizer que esse momento precisa começar hoje. Esse momento precisa começar na sua rotina. Você precisa trazer isso para o seu dia a dia. A gente não pode viver, por exemplo, quem vive de carteira assinada, a gente não pode viver, eu estou trabalhando até chegar julho para me tirar as minhas férias. Isso não é vida. Vida é nós trazermos para o nosso dia a dia aquilo que a gente quer viver quando a gente tiver dias inteiros de folga.
Então, nós precisamos melhorar a nossa forma de dormir. A gente precisa começar a se preparar melhor antes de dormir. Como, por exemplo, a gente precisa parar de mexer com celular, com televisão, algum tempo antes da gente dormir. Porque isso vai trazer um excesso de agitação muito grande na nossa mente, certo? Que vai nos impedir de dormir, de chegar, né, num momento em que o nosso sono realmente vai ser reparador. Nós precisamos pensar, por exemplo, em coisas básicas como o tipo da luz que tem dentro do nosso quarto. É bom que, por exemplo, no seu quarto ou na sua abajur, você tenha uma luz que seja amarela, não essa luz branca, porque a luz amarela ajuda, né? Hoje em dia, isso já é estudado, ajuda o ser humano já ir entrando no estado onde ele vai, né, ir já abaixando a sua frequência mental, né, para que ele possa dormir. É bom que a gente tenha até um certo horário para mexer no telefone, responder mensagens e por aí vai. Então eu estou te falando algo simples, que é para depois você não ficar maluco aí, tá bom? Ficar correndo atrás de coisa louca que esses médicos de Instagram falam, que esses coaches de Instagram falam. Tem muita gente que sai às loucas procurando soluções mágicas, depois de se arrebentar tendo uma vida e uma rotina totalmente ruim. Então, a gente precisa né, olhar para essa questão. Deus usou o sono para curar a depressão de Elias. Você sabe como isso é profundo? O cara era o profeta, Deus falava com ele. A Bíblia diz que Deus vai passar ali no Monte Sinai, que o Monte Horebe é o mesmo que o Monte Sinai. Deus vai passar e falar com ele face a face. Sabe o que é ver Deus? Esse cara viu Deus. Mas Deus disse assim para ele: Elias, come e dorme. Você consegue entender, então, a profundidade disso? Deus poderia simplesmente tocar nele e dizer: você não está mais desanimado, você não está mais cansado, você não está esgotado, você não está deprimido mais. Mas Deus diz assim: durma. É isso que Deus faz. A gente precisa aprender que o nosso Deus nem sempre vai se manifestar através do fogo, do terremoto. Às vezes ele vai vir de uma forma calma, de uma forma tranquila, de uma forma suave. Então é necessário que isso aconteça. A Bíblia diz então que depois disso ele dormiu e Deus levou de forma sobrenatural, um pássaro levou para ele um pão quente na brasa e água. Hoje em dia, por exemplo, a gente já sabe como é importante a gente acordar e beber água, porque o nosso corpo desidrata. Né? Se a gente dorme 6 horas por dia, 7, o corpo acorda desidratado. Né? Então a maioria das pessoas precisam o quê? Ter um copo de água do lado. Né? Acordou, toma essa água para se reidratar. Eu durmo com a garrafa de 2 litros assim do meu lado. Tomo água o tempo inteiro. Porque isso é muito importante. Deus, olha que coisa louca, né? Deus deu ordem para o pássaro levar a comida lá e não tocou nele para curar ele logo, não é? Olha como é que Deus é. É que nem aquela velha historinha que a gente conta, né? Que o cara estava lá e tal e ele sofreu um naufrágio. E aí ele está lá clamando em oração: Deus, vem me salvar. Aí Deus vai lá e envia um navio e o cara joga a boia para ele. E aí ele diz: não quero a boia não, já orei, Deus é que vai me salvar. E depois vem um helicóptero lá e joga uma boia para ele: pega, suba. E aí ele diz: não, eu já orei para Deus me salvar. E aí ele vai e morre. E ele chega no céu e diz: Senhor, por que o Senhor não me salvou? Aí Deus diz para ele: mas eu te mandei o navio, te mandei o helicóptero, você não pegou nada. Eu pensei que o Senhor ia me salvar. E Deus usa essas coisas para nos salvar. Entende? Então, Deus fez o pássaro chegar com comida lá, que é uma coisa assim, difícil de acontecer, né? Mas falou para ele que ele tinha que passar por aquele processo onde ele deveria beber água e comer. Porque aquilo ali era fundamental para que ele, como pessoa, e o organismo dele voltassem a trabalhar de forma correta. Então, a gente entende, né, pela palavra de Deus, que Deus, quando está lidando conosco, de alguma forma, em momentos de muita desânimo, de muita ansiedade, de muita depressão, Deus ele coloca o nosso organismo no lugar
sabe? Ele vai trabalhar no nosso organismo para que as coisas sejam, né, realocadas no seu devido lugar. E ele começa, então, a nos ajudar a viver dessa forma. Então, ele vai comer, e vai comer bem ali, e depois vai dormir de novo. Então, é bom que a gente pense sobre isso, porque, às vezes, uma boa refeição, ela vai trazer, né, uma dose de fé para você que você não é capaz de imaginar. Às vezes a gente diz assim, poxa, mas comer vai trazer fé? É o que o texto está nos mostrando. Elias, ele vai recuperar a sua fé e ali ele está comendo porque Deus disse. Ok? Bom, Deus diz a ele então para ele comer e ele come e ele dorme de novo, né? Então, assim, sempre que você encontrar uma repetição num texto bíblico, você precisa entender que é um reforço, sabe? É Deus reforçando um princípio, né? Para que esse princípio seja realmente colocado em prática. Então, dormir bem é fundamental. Olha, eu não estou dizendo que a gente tem que dormir mais horas. Nem todo mundo pode fazer isso, né? Todo mundo o quê? Precisa se levantar, fazer as coisas, trabalhar. Mas eu estou dizendo que a qualidade a gente pode melhorar ela muito, né? Na forma como a gente se prepara para dormir. Então isso é uma coisa que eu recomendo muito para que você comece a pesquisar sobre isso, estudar sobre isso, para que a sua vida seja abençoada por Deus. Você sabe que hoje em dia muitas pessoas elas têm problema com depressão por causa do sono, sabe? Não são pessoas que têm traumas, não são pessoas que passaram por uma perda grande, não são pessoas que têm, assim, nada mais. Mas elas têm uma vida péssima de sono e elas entram em depressão, porque o corpo realmente precisa do sono, o corpo precisa desligar. Não adianta, tem um livro muito bom que eu li uma vez, que é a Síndrome do Super-Homem. A gente precisa, sabe, de todas as formas andar nessa direção contrária. Nós não somos super-homens, nós não somos super-mulheres. E a gente precisa andar contra esse padrão, porque o mundo é louco. O mundo fala que a gente tem que ser super-homem, super-mulher. Você tem que ser um super-marido, uma super-esposa, um super-pai, um super-mãe, um super-profissional, um super-empreendedor, um super alguém que desenvolve o futuro, que planeja tudo, que faz tudo. Nós somos chamados para ser super-heróis. E ninguém vai conseguir, tá? Muitas pessoas vão fazer coisas grandes, mas nunca vão fazer tudo, tá? Nunca vão fazer tudo. Não dá para fazer tudo, né? É isso que eu quero dizer. Então, ande na contramão desse super-heroísmo, porque quando a gente anda na contramão, na verdade, a gente consegue fazer mais coisas. Para pensar uma coisa. Quando você está em paz no seu coração, sabe, o sentimento da paz. Estou falando de sentir paz à volta. Quando você está com um sentimento de paz no seu coração. A produtividade que você consegue ter nesses momentos que você está com paz é fora do comum, sabe? Eu já fiz esse cálculo na minha própria vida. Nos dias que eu estou ansioso, que eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho que ir ali, eu tenho que atender tal pessoa, eu tenho que escrever isso, eu tenho que fazer aquilo, e aí eu vou lá, por exemplo, e pego um livro para ler. Quando eu vou ler aquele livro, não rende nada. Eu leio 3 páginas, quando eu dou por mim, eu tenho que voltar na primeira, porque eu não lembro nem a primeira estrofe que eu li. E aí a gente tenta, sabe, a gente tenta todas as formas, não dá, não vai. E aí o que acontece? Aí você faz esse negócio. Eu estou em paz, resolvi os outros problemas, agora eu tenho 15 minutos para ler. Eu já fiz isso. Em 15 minutos eu li bem, fazendo todas as pontuações, como é que fala? Marcando tudo que era importante ali para mim, em 15 minutos, eu li 100 páginas com qualidade. Sem ser leitura dinâmica, uma leitura, sabe, séria, uma leitura tranquila, uma leitura que trouxe crescimento. Paz. Essa paz vem muito por causa do sono, viu? Muito mesmo. Muito. A falta de sono desestabiliza o nosso organismo a ponto da gente não ter esse tipo de paz. Bom, vamos lá. O texto vai dizer o seguinte aqui. De repente, o anjo tocou em Elias e disse, levanta-te, come. Elias olhou ao redor, junto à sua cabeça. Havia um pão assado sobre as brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu, deitou-se. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, levanta-te, come, pois a sua viagem é longa
Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, um monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. O último ponto aqui dessa parte é: ele comeu, ele dormiu, ele bebeu água, e o anjo do Senhor o tocou. Quando você cumpre a sua parte de cuidar do que é humano, por assim dizer, entre aspas, você tem a presença de Deus contigo, te tocando, para fazer por você o que você não pode fazer. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, quando estava também passando por aquela lá, ele diz: a minha alma está extremamente angustiada. A Bíblia diz que um anjo do céu desceu para o ajudar, para o consolar. Os anjos de Deus são enviados ao nosso favor quando então nós estamos fazendo o que era certo. No caso do Senhor Jesus, ele estava orando. A oração é algo que deve acontecer também nos momentos difíceis. Então, Deus sempre aparece quando a gente está na direção certa. Né? Guarda essa frase: Deus sempre aparece quando você está na direção certa. Dificilmente você vai ver Deus quando você está depressivo, comendo mal, dormindo mal, bebendo mal. Dificilmente você vai ver Deus. Porque não existe essa graça, essa paz no seu coração. Dificilmente você vai compreender a pessoa de Deus. Ele vai andar 40 dias. Aqui é a mesma coisa que aconteceu com Moisés. Moisés também ficou 40 dias no monte, em jejum. Elias vai ficar 40 dias em jejum aqui agora. E ele vai chegar até o Monte Sinai, né? E a verdade é que Moisés e Elias, eles pensaram a mesma coisa, né? Porque Moisés pensou que o povo ia parar de idolatrar deuses, o povo fez um bezerro de ouro. Elias pensou que todo mundo ia crer em Deus, o povo, né, a Jezabel lá falou que ia matar ele. Então, assim, eles pensaram que o povo ia começar a acreditar em Deus, mas não começou. Então, assim, eles são um exemplo para nós de que a gente não pode botar a nossa paz interior nos resultados das coisas que nós fazemos. Sabe? Porque se você se sentir bem só quando o seu resultado é bom, você vai ficar mal na maior parte do tempo. Porque, como eu disse, a gente não é super-herói, sabe? Os nossos resultados nem sempre eles são bons. Até porque se você tem 10 resultados, eu vejo pela Antonella, ela tem 10 resultados, né? 9 desses resultados são notas acima de 95. Mas tem um que ela vai lá e tira 8, acaba com ela. Não é? Porque ela tirou 8 e não podia tirar 8 porque ela falhou. Então vai acabar com ela. Então a gente não pode viver dessa forma. Então Elias e Moisés são um exemplo de que a gente não pode colocar a nossa paz interior no resultado das coisas que nós fazemos. Nós devemos ter paz porque nós amamos a Deus. Porque o nosso coração está em Deus. Faça chuva, faça sol, Deus está vivo e eu me alegro nele. Essa tem que ser o nosso comportamento. E na segunda parte aqui é fantástico. O texto vai dizer que Deus diz assim para ele: Elias, vai para a boca da caverna. Ele está no pé do Monte Sinai, dentro de uma caverna, vai para a boca. O texto diz: passou o terremoto. E o texto é claro: Deus não estava no terremoto. Olha que coisa. Como eu falei, às vezes a gente espera Deus só em coisas grandiosas. Deus não estava. O texto diz: depois disso veio uma tempestade enorme. E o texto faz questão de dizer: Deus não estava na tempestade. Aí depois o texto diz: passou um vento muito suave e Elias cobriu o rosto, porque ele viu que era a presença de Deus. E Deus falou com ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Você ainda tem uma missão. Ungir o profeta que vai te suceder, que é Eliseu, ungir o novo rei de Judá, o novo rei de Israel. E Elias disse: Senhor, eu não sou melhor que meus antepassados, eu estou sozinho. Outra característica de alguém que está desanimado, que quer desistir, que está depressivo, é se sentir sozinho. Ele não conseguia enxergar que existiam outras pessoas que estavam no mesmo propósito que o dele. Mas Deus disse assim: Elias, ainda tem 7.000 pessoas que não dobraram o joelho diante de Baal nem de Azera. Você não está sozinho. Não está sozinho. A gente precisa entender isso. Quando a gente estiver sofrendo, a gente não está sofrendo sozinho. Quando a gente estiver pensando que ninguém mais está do nosso lado, a gente precisa entender. A gente pode estar sendo radical demais.
Porque Deus sabe muito bem o que Ele faz. E a Bíblia diz que Deus não coloca uma tentação maior que a gente não possa suportar. O próprio Deus diz que não é bom o homem viver sozinho. Ele não vai tirar todo mundo da sua vida. Vai haver pessoas, mas você precisa entender o que Elias está entendendo aqui só nesse momento, né? Que não é porque você não está vendo, né, que não está acontecendo. Eu preciso que você pegue isso. Não é porque você não está vendo que não está acontecendo. Deus está fazendo muita coisa fora do seu alcance visual. Deus está fazendo muita coisa fora do seu alcance intelectual. Tem muita coisa acontecendo agora, favorável para a minha vida, para a sua vida, que a gente não sabe. Mas Deus, Ele é bom e Ele está sempre trabalhando, né, para os seus filhos, para que os seus filhos sejam, então, cuidados, né, e abençoados. E eu quero terminar aqui, então, dizendo que o profeta Elias, ele foi recuperado desse momento de baixa energia, desse momento de esgotamento, desse momento de melancolia, desse momento de depressão, quando Deus disse a ele: você ainda tem uma missão, ungir o novo profeta, o novo rei e o outro novo rei. Quando nós temos um objetivo, um propósito, quando nós temos uma missão, sabe, isso nos ajuda a levantar. Quando você não tem mais nada para fazer, você diz assim: o que eu tinha para fazer eu fiz. Cuidei de filho, cuidei de neto, trabalhei, sei lá o quê, sabe? Quando acaba o propósito, acaba tudo. E aí você está sujeito, então, a cair na depressão, né? É o que acontece quando a gente foi, alguns anos atrás, num asilo, sabe? A maioria das pessoas, elas começam a desenvolver doenças por falta de ocupação, sabe? Começam a desenvolver doenças e tal, porque não tem mais propósito. Qual que é o propósito? Fazer crochê à tarde, sabe? As pessoas não é só ocupação, é propósito de vida. Um lugar para alcançar, algo para fazer, algo que seja importante para você e para outras pessoas. Quando a gente perde isso, a gente está perdendo energia. Nós somos movidos por energia, né, espiritual. E se a gente perde propósito, a gente perde toda a energia. Então, quando Deus mostrou para ele que a vida dele não tinha acabado, porque pareceu que ele zerou o jogo. Ele falou: não vai chover, depois choveu, matou os profetas de Baal, acabou, não tem mais idolatria. Ele falou: minha vida não tem sentido mais, para que eu vou ficar vivo? Deus disse: tem sentido, ainda tem coisa para você fazer. Então, nós temos que ter propósitos de vida. Nós não podemos andar só por pensamentos. A Bíblia diz assim, que o preguiçoso muito sonha e nada alcança, mas que o diligente conquista. Nós não temos que viver só de fantasias, o problema é isso. Nós fantasiamos muito. Fantasiar é o quê? É você desejar alguma coisa, mas você está sempre na direção contrária, né? É você quer ser um policial federal, mas você está fazendo curso de enfermagem, entende? Não tem base. Então a gente precisa andar na direção do nosso propósito, para que aí, de fato, então, o Senhor Deus nos dê essa graça para a gente continuar de pé. É o que o texto vai dizer. Eu vou terminar aqui, eu só vou falar os pontos que eu coloquei, que são fundamentais, então, para vencer doenças como essa que ele enfrentou aqui, que eu coloquei, que foi muito importante para mim na época, que foram, por exemplo, a união, né, da fé com os exercícios físicos, a união da fé com uma vida social estável, a união da fé com hobbies, alguma coisa que você goste, a união da fé com os estudos, para que a sua mente não fique vazia, a gente precisa trabalhar, a união da fé com medicação, se for necessária, a união da fé com terapia, se assim for necessário. É necessário também a união da fé com o nosso entendimento do tempo. Às vezes vai demorar um tempo para algumas coisas passarem, para a gente entender outras. A união da fé com o nosso crescimento na palavra de Deus, a união da nossa fé com a nossa vida de oração. Então, foram a união de coisas, né, que foram me ajudando na época, então, a passar de uma depressão profunda para viver uma vida relativamente normal. Então, que Deus possa nos dar essa graça, abençoar as nossas vidas, trazer ânimo sobre nós.
Você pode se colocar de pé para a gente fazer uma oração por isso? Talvez você esteja bem, mas talvez tenha alguém da sua família que está passando por alguma coisa nesse sentido. Quero que você ore por essa pessoa ou ore por si mesmo nesse momento. Vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, seu Filho, eu sei, ó Deus, do peso dessa palavra, e sei que o Espírito do Senhor colocou uma semente em cada coração que está aqui. Nós queremos pedir ao Senhor, nos levante, Senhor. Nos levante para que nós possamos cumprir a nossa missão. Nós queremos, ó Deus, estender as nossas mãos, queremos arregaçar as mangas, queremos continuar em frente, queremos olhar para cima, queremos olhar, Senhor Deus, para Ti, que é o nosso socorro, bem presente no dia da angústia. O Senhor é aquele que diz que coração firmado no Senhor não teme má notícia. O Senhor está do nosso lado, por isso a Tua palavra diz, confia o teu coração no Senhor. Pai, nós queremos confiar, Pai, completamente em Ti, porque a nossa vida não acabou, nós ainda não cumprimos toda a nossa missão, nós temos ainda uma jornada inteira pela frente, e nós queremos, Senhor Deus, Te pedir que o Senhor nos ajude, para que aquilo que está fora do lugar seja colocado no lugar certo. Eu te peço, Senhor, abençoe não só nós que estamos aqui, mas as pessoas da nossa família. Senhor Deus, aqueles que estão para baixo, pessimistas, melancólicos, que estão se entregando em nome de Jesus, e sejam visitados pelo Espírito Santo. A sua palavra diz que até uma árvore que foi cortada, até um galho que foi cortado de uma árvore, ao cheiro das águas, ela pode voltar à vida. Porque bem-aventurada é uma árvore que é plantada à beira das águas. Ó Deus, o fruto é dado na hora certa. E esse fruto prospera, esse fruto continua. Senhor, fortalece os nossos pés, que muitas vezes ficam vacilantes. Fortalece as nossas mãos, que muitas vezes fica enfraquecida. Senhor, ajude para que nós tenhamos mais noites boas de sono. Ajuda-nos a comer melhor. Ajuda-nos, ó Deus, a entender que nós não somos super-heróis. Ajuda-nos a entender que o Senhor continua dando ordem aos teus anjos ao nosso respeito. O Senhor continua conosco. O Senhor continua ouvindo oração, fazendo milagres. Ajuda-nos a entender que o que nós temos que fazer precisa ser feito. E o que o Senhor for fazer, que nós recebamos de braços abertos. Obrigado, Senhor. Nós sabemos, ó Deus, que com a junção da fé e também com estes meios naturais, nós vamos crescer, nós vamos, ó Deus, desenvolver. Como está escrito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, porque Cristo se resplandecerá em ti. Nós temos, Senhor Deus, que nos levantar. Ezequiel estava triste, a Babilônia tinha dominado todo o povo de Deus, e o Senhor disse, Ezequiel, se ponha de pé, porque eu vou falar com você. Senhor, nos ajude a se colocar de pé mais uma vez. Às vezes nós estamos cansados, ó Deus, nós nem temos força para levantar, mas que o Senhor mais uma vez possa nos visitar de forma preciosa, como um vento suave, passando perto de nós, onde a gente ouve a Tua voz na paz do nosso coração, e as coisas começam a ser recuperadas. Bendito é o Seu nome, Senhor. Maior do que tudo é o Senhor. Nós queremos, ó Deus, ser abençoados para abençoar outras pessoas. Ó Deus, que esse cântico seja para a glória do Senhor nesse momento. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.